Olá pessoal, tudo bom com vocês? Esse vídeo ele é um pouco diferente daqueles que a gente vinha gravando aqui no canal, que eram basicamente resoluções de questões, então não tinha um aprofundamento em algum conteúdo em específico, sem ser aquele relacionado à questão que estava sendo analisada. Eu pensei muito bem e eu resolvi trazer uma série de vídeos que tratam sobre as DCASP. Nesse primeiro momento, né? Eu pensei que essa seria a forma mais simples de eu poder ajudá-los, que é trazer esse material aqui escrito e também a explicação em vídeo sobre esses assuntos, né? Primeiro o balanço orçamentário, depois a gente pode passar pelo financeiro, a DVP. Tudo vai depender de qual foi a adesão desse vídeo, se vocês gostaram desse formato ou não. Então é muito importante que vocês comentem se gostaram desse tipo, se não gostaram, se preferem apenas resolução de questões, para a gente ir alinhando aqui as expectativas e eu poder ajudar vocês da melhor maneira possível. Então vamos lá, vou botar meu óculos aqui. No vídeo de hoje, a gente vai começar pelo balanço orçamentário, porque na verdade ele é o mais cobrado nas questões de concurso. Ele e o balanço financeiro, sem sombra de dúvidas. Então vamos começar por aqui. Ele visa esse material, essa explicação, basicamente explicar aquilo que está no MCASP sobre as DCASP, explicar o que está lá sobre o balanço orçamentário. Tá bom? Por quê? Porque muita gente tem dificuldade ainda em ler o MCASP. Particularmente, eu acho ele extremamente didático. Lógico que você já precisa ter passado por aquele conhecimento inicial, recebido aquilo de uma maneira mais palatável, só que é inevitável a leitura do MCASP para quem presta concurso, porque as bancas estão tirando literalidades de lá. Então você precisa entender, você precisa ler, você precisa ter contato com aquela linguagem. Então, esse é o objetivo também desse projeto, introduzir vocês ao manual de contabilidade aplicado ao setor público. Vamos lá? Então, balanço orçamentário no MCASP. Depois eu divulgar o material, vocês vão poder ler este textinho que eu deixei ali, que é um material de distribuição gratuita, então fiquem à vontade. E também deixei aqui em cima o meu arroba, o eduardo.concurseira. Quem não me segue lá no Instagram, recebe todo esse material aqui, a divulgação do vídeo que vai sair, vocês conseguem interagir comigo, então me sigam. Vamos lá? O balanço orçamentário. Primeiro de tudo, qual é a definição de balanço orçamentário conforme a nossa lei-mãe, né? A Lei 4.320 de 1964. Lá tem muitas definições porque ela foi a base. E o manual veio aprimorando a 4.320 a realidade atual, né? Porque ela é de 1964, então tinha muita coisa para atualizar, muito padrão de convergência às normas internacionais. Então, esse também foi um dos objetivos do MCASP, mas não quer dizer que a 4.320 deva ser ignorada, porque lá tem muitos conceitos que ainda caem em prova e vão seguir caindo por um bom tempo. Então, conforme a Lei 4.320, o balanço orçamentário demonstra duas coisas: receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. É basicamente isso o balanço orçamentário. A receita e despesa que o ente público previu para aquele ano em confronto com o que foi realizado, com o que de fato se materializou na realidade. Porque a LOA é uma expectativa, é uma previsão. E aí o balanço orçamentário, findado o exercício financeiro, ele vai trazer aquilo que de fato aconteceu, dado a previsão. Então, o que é o realizado? A gente tem que ficar muito atento e lembrar, tá? O que é receita realizada e despesa realizada. A receita realizada é aquela que foi arrecadada, entrou o dinheiro. É certo que o ente público vai receber aquele dinheiro. Então, receita realizada é a receita arrecadada. E a despesa realizada é a despesa empenhada.
empenhada. O que é o empenho? É o ato emanado da autoridade competente que vai separar aquela parte do orçamento, é a reserva da dotação orçamentária, para poder pagar os credores da administração pública, porque eu não consigo pagar se eu não reservei, se eu não retirei aquela parcela do orçamento. Então, isso que quer dizer a despesa empenhada, é a reserva de dotação orçamentária para fazer frente às despesas que o ente público vai ter no decorrer do exercício. Então, o balanço orçamentário, guardem este esquema, porque isso aqui, esse conceito cai em prova. É o confronto entre receitas e despesas previstas contra as receitas e despesas realizadas. Depois a gente vai ver a estrutura, né, do balanço orçamentário e vai ficar bem clara essa comparação. Seguindo, o que mais agora que o MCASP, de fato, começa a nos apresentar sobre balanço orçamentário? Porque o que a gente viu aqui foi conforme a Lei 4.320. Então, entrando mais adentro no MCASP. A composição do balanço orçamentário se dá em 3 quadros. Antigamente era 1, agora são 3 quadros. O balanço orçamentário é composto pelo nosso quadro principal. Lá estão as principais receitas e despesas. Depois eu vou apresentar de que maneira elas são classificadas, qual tipo de classificação o ente público vai ter que utilizar no balanço orçamentário. E também os quadros dos restos a pagar processados e dos restos a pagar não processados. Porque, gente, processado e não processado também está nessa seara orçamentária, né? Porque depois vou explicar, o não processado é aquele que foi empenhado, mas não liquidado. E o processado foi empenhado, liquidado, mas não pago. Então, está nessa seara da informação orçamentária, que vocês sabem que na contabilidade pública a gente tem informação orçamentária, patrimonial e de controle. São três mundos que não se misturam. Então, muito cuidado. Seguindo. No quadro principal, como que vão ser classificadas as coisas e o que vai aparecer lá? Então, vai apresentar receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, conforme a Lei 4.320. Então, vocês estão vendo que o MCASP está totalmente de acordo com a lei base ali, né? E prestem atenção, que isso cai muito. Regra de classificação. Como que eu vou classificar? Receitas e despesas seguirão a classificação por natureza. Natureza da receita é o COEDT, categoria econômica, origem, espécie, desdobramento, tipo. Classificação por natureza da despesa, CGMED, categoria econômica, grupo de natureza da despesa, modalidade de aplicação, elemento e desdobramento. Então, vai seguir a classificação por natureza. E a despesa orçamentária de maneira complementar, não é obrigatório, complementar, poderá seguir a classificação funcional. Classificação funcional, vocês lembram? Função. No que aquela despesa é utilizada? Educação, saúde? Essa é a classificação funcional, que é as despesas. Não são as receitas, são as despesas. Poderão ser classificadas de maneira complementar. Tá bom? Outro ponto importante que gera confusão. Isso aqui, ó. Atenção, coloquei. As receitas serão apresentadas pelos valores líquidos. Não é receita bruta. Os valores líquidos das suas respectivas deduções. São exemplos de deduções: restituições, descontos, repartição de receitas. E aqui eu botei explicando. O orçamento bruto, o princípio do orçamento bruto, se aplica à LOA, Lei Orçamentária Anual. A gente está falando de balanço orçamentário, é outra coisa. LOA não se confunde com balanço orçamentário.
No balanço orçamentário, as receitas vão estar pelos valores líquidos, diferentemente da LOA, que vão estar pelos valores brutos, ok? Vamos seguindo em frente. Quadro dos restos a pagar não processados. Então, os restos a pagar não processados correspondem às despesas empenhadas, mas que não foram liquidadas. Aqui a gente tem a nossa fórmula. Restos a pagar não processados é igual às minhas despesas empenhadas menos as minhas despesas liquidadas. Nesse quadro, são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e as suas respectivas fases de execução. Essa mesma definição tá aqui, ó, nos restos a pagar processados. Então, vai ficar mais claro ali quando a gente dá uma olhada no quadrinho. E os restos a pagar processados correspondem às despesas liquidadas, mas não pagas. Aqui é a fórmula. Despesas liquidadas menos as despesas pagas. Passou pelo empenho, passou pela liquidação, ainda não foi pago. Tá bom? Vamos lá. A demonstração. As receitas e as despesas serão apresentadas no balanço orçamentário da seguinte forma. Receitas. Muito importante, gente. Esses quadrinhos aqui despencam em prova, eu tô falando sério. Receitas. Categoria econômica e origem, seguindo a classificação por natureza da receita, conforme eu expliquei antes. Especificando necessariamente a previsão inicial, que é o que constava lá na LOA, a previsão inicial, ela não se modifica, aqueles valores vão se manter durante todo o exercício. E a atualizada, que se modifica, né? Depois a gente vai ver os casos que ensejam a atualização da receita. A receita realizada, que corresponde ao quê? O que é receita realizada? É a minha receita arrecadada. E o saldo, que pode ser um excesso ou insuficiência de arrecadação. Como que eu acho o saldo, gente? Depois vai estar lá especificado no quadrinho que a gente vai ver. O excesso de arrecadação é quando a minha receita realizada ultrapassa, é maior do que a minha receita prevista atualizada. Ou seja, eu vou ter um excesso de arrecadação. Eu realizei mais do que eu previ atualizado. Eu atualizei lá as minhas receitas, eu tenho uma previsão atualizada, mas na realidade eu arrecadei mais. Então, isto é um saldo positivo, mais conhecido como excesso de arrecadação. Insuficiência de arrecadação é o contrário, é quando eu realizo menos receitas do que eu previ. Eu previ 100 mil, mas na realidade eu arrecadei 80. Isso é um saldo negativo, que seria a insuficiência de arrecadação, tá bom? Que vai estar especificada lá junto com a receita. Prestar atenção? Despesas no balanço orçamentário. Aqui, ó. Serão detalhadas na categoria econômica e grupo de natureza de despesa, que é a classificação por natureza. Vocês separaram que a receita, ela segue ali os dois primeiros, categoria econômica, origem, despesa, categoria econômica e grupo de natureza de despesa. Vão pegando esses padrões, porque chega uma hora que não dá para decorar tudo, gente. O cérebro não cabe, tem que entender, tem que buscar os padrões, tem que buscar ver aquilo, como que se dá na realidade, buscar associações. Então, já vão pegando esse tipo de coisa. E eu especifico necessariamente na minha despesa a dotação inicial e a atualizada, as despesas empenhadas, liquidadas, pagas e o saldo da dotação. O que é o saldo da dotação? Saldo da dotação é a despesa atualizada menos a despesa empenhada. Então, eu vou ter um saldo quando eu empenho um valor inferior à despesa que eu tinha programado atualizada. Eu vou ter um saldo aqui, ó.
Por quê? Só vou poder ter um saldo positivo? Porque eu só vou poder empenhar menos do que a minha despesa prevista. Como é que eu vou empenhar mais? Como é que eu vou comprometer a mais do meu orçamento se eu não tenho dinheiro? Eu previ atualizado 120 mil e eu quero empenhar 150. É impossível, não cabe lá dentro do orçamento. Não tem como. O único jeito de ter um saldo da dotação é quando a minha despesa empenhada, o meu comprometimento da despesa é menor do que a minha despesa atualizada. Então, por exemplo, eu tenho uma despesa atualizada de 100 mil reais e eu empenhei 80 mil. Opa, eu tenho um saldo positivo de 20 mil a empenhar. Conseguiram compreender que eu nunca vou poder ter uma despesa empenhada maior do que a minha despesa atualizada? Certo? Diferentemente aqui da receita, que eu tenho dois casos, porque ou eu posso arrecadar menos ou eu posso arrecadar mais. Mas eu nunca posso empenhar mais do que o meu orçamento permite. Eu posso arrecadar mais do que o meu orçamento permite. Que maravilha, seria ótimo, né? Então, peguem isso também. Coloquei aqui embaixo essa mesma explicação em texto para vocês. Seguindo, causas de desequilíbrio. Então, gente, o MCASP, ele traz algumas causas de desequilíbrio que podem acontecer no balanço orçamentário. Vale a pena destacar que na situação inicial não há desequilíbrios. Na LOA não há desequilíbrios. O que a gente está falando aqui é do nosso balanço orçamentário, que passou da fase de previsão inicial da receita e fixação inicial da despesa e passou por uma atualização. Então, pode haver casos de desequilíbrio, tá bom? Seguindo. No momento inicial da previsão da receita e fixação da despesa, o balanço orçamentário demonstra equilíbrio. De fato, porque ele traz os valores lá da LOA, a receita inicial prevista e a despesa inicial fixada, tá bom? Contudo, iniciada a execução orçamentária, podem ocorrer desequilíbrios. E aí o MCASP, ele traz as situações de desequilíbrio e que caem em prova, tá bom? Vamos ver cada situação explicando cada uma. São causas de desequilíbrio e suas respectivas explicações. Pronto. Utilização do superávit financeiro apurado em exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais. O superávit financeiro, ele é uma receita de exercícios anteriores. Então, ele não é considerado uma receita do exercício corrente. É um saldo que trouxe, que eu posso usar neste exercício como uma receita, como um dinheiro que eu tenho. Contudo, como eu disse, ele não é uma receita do exercício corrente. Ele veio de exercícios anteriores. Mas se eu utilizá-lo, ele será uma despesa do exercício corrente. E é aí que está o desequilíbrio. Ele veio como uma receita de exercícios anteriores. Porém, seu uso, ele é uma despesa de exercício corrente. Deu para entender? Tá aqui, ó. Vou ler o textinho para vocês, espero que fique claro. O superávit financeiro representa uma receita de exercícios anteriores, não sendo considerada uma receita realizada no exercício corrente, mas constitui uma disponibilidade para utilizar no exercício de referência. Pensa, eu economizei nos anos passados e agora eu tenho esse dinheiro que eu posso utilizar para custear as despesas do meu exercício corrente. Mas foi como se fosse uma receita dos exercícios anteriores. Por outro lado,
Por outro lado, as despesas realizadas à conta do superávit financeiro são consideradas despesas do exercício corrente. E este saldo vai estar detalhado lá na linha de saldo de exercícios anteriores. Essa rúbrica, saldo de exercícios anteriores, já foi cobrada pela FGV. São três situações que a gente vai ver depois, que a FGV já cobrou em prova, eu já resolvi questões nesse sentido, quais são as contas que estão ali dentro dos saldos dos exercícios anteriores. Se você não entender, você precisa decorar, tá bom? São três situações. Reabertura de créditos adicionais, especiais e extraordinários. Então, é reabertura de créditos adicionais, especiais e extraordinários. Por que os suplementares não entram? Porque os suplementares, eles não podem ser reabertos no exercício seguinte, diferentemente dos especiais e extraordinários. Vocês lembram que se foram abertos nos últimos 4 meses do exercício e ainda tiver saldo para ser utilizado, eles poderão ser reabertos? Então, por isso que estes aqui são causas de desequilíbrio. E o suplementar não entra, porque ele não pode ser reaberto no exercício seguinte. Então, vamos lá. Refere-se aos créditos adicionais, especiais e extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício anterior e reabertos no exercício corrente, pois tem um saldo para utilização. Nesse caso, há o aumento de despesa sem a necessidade de uma nova arrecadação. Eu vou poder utilizar esses créditos, eles se constituirão como uma despesa, mas não vai ter uma receita correspondente, porque afinal eles são um saldo que eu não gastei no ano passado, então eu posso gastar no exercício corrente. Também vão estar lá detalhados em saldos de exercícios anteriores. E por fim, a situação de balanço orçamentário não consolidado. É fato que nem todo órgão, nem toda entidade da administração pública é um agente arrecadador, mas executa despesas. Em regra, por exemplo, eu trabalho lá na Câmara, tirando o fundo rotativo que a gente tem lá. A Câmara, ela não arrecada receitas, não faz parte da natureza da entidade lá, do poder, do órgão, seja como for, arrecadar receitas. Contudo, ela precisa executar despesas. E aí, quando o balanço orçamentário não é consolidado com o da União, que tem lá os seus agentes arrecadadores, pode ocorrer o desequilíbrio. Afinal, ela está gastando, mas não está entrando dinheiro, porque ela não é um agente arrecadador. Então, vamos lá. Textinho. Muitos órgãos ou entidades não são agentes arrecadadores, mas mesmo assim executam despesas orçamentárias. Um hospital, gente, um hospital não é um agente arrecadador. Pode ter lá receitas extraordinárias, né? Mas, como regra, ele executa muito mais despesas do que arrecada, se é que se chega a arrecadar alguma receita, né? E aí, para despesas orçamentárias para manter a prestação de serviços públicos ou realizar investimentos. Por fim, o MCASP nos traz aqui que pode ser verificado o equilíbrio mesmo em situações de desequilíbrio. Apesar do desequilíbrio, ainda assim é possível verificar o equilíbrio orçamentário. Opa, esse aqui dá, tira aqui. Somando. Como que eu vou verificar o equilíbrio? Eu vou somar a linha total com o saldo com a linha saldo dos exercícios anteriores. Depois, basta confrontar este montante com a coluna da dotação atualizada. Então, apesar dessas situações, ainda há maneiras de se identificar o equilíbrio orçamentário. Esse aqui cai pouco, gente, essa informação. Classes e grupos do PESCASP utilizados. Classe 5 e 6. É o capo e o cepo. Capo capo e cepo, desculpa, gente. É lá da informação de controle. Deletem essa informação. O balanço orçamentário eu vou utilizar a classe... Pensei que estava na caneta. Classe 5, que é o orçamento aprovado. E a classe 6,
que é a execução do orçamento. Eu não vou utilizar mais nenhuma outra classe, porque essas são as duas únicas classes de informação orçamentária. E como eu disse, os mundos na contabilidade pública, eles não se conversam. Então, o que é orçamentário, eu só executo com o orçamentário. O que é patrimonial, só com o que é patrimonial, e de controle, só com o que é de controle. Essa informação aqui nunca vi cair, mas, né, nas questões que têm lançamentos contábeis, vale a pena saber isso aqui, ó, que classe 5 e 6 se relacionam a orçamento aprovado e execução de orçamento. Então, necessariamente é informação orçamentária. Seguindo. Estrutura dos quadros. Não dá para ver da maneira mais legível possível, porque isso aqui é um print, daí depois eu precisei editar a imagem, tirar outro print para trazer para cá. Mas dá para entender bem a ideia daquilo que a gente veio falando para materializar justamente esses conceitos quando a gente olha para um balanço orçamentário. Esse quadro aqui, essa estrutura, ela é a mesma que está lá no MCASP. Eu trouxe ela de lá. Então, vamos lá. O quadro principal. Olha aqui, ó, gente. Aqui nós temos as minhas receitas orçamentárias, a previsão inicial, que permanece inalterada durante todo o exercício, a previsão atualizada, as receitas realizadas, que são quem? As receitas arrecadadas, e o saldo, que pode ter o excesso ou insuficiência de arrecadação, conforme a gente já tinha conversado, que são o quê? As receitas arrecadadas menos a minha previsão atualizada. Então, basicamente, é receitas realizadas menos a minha previsão atualizada, tá bom? Aqui, ó, receitas correntes e receitas de capital. O que é isso, gente? Se vocês estudaram classificação da receita, é a categoria econômica, E aqui traz, ó, o tricopaz transou, que é a origem. Então, vocês conseguem ver, aqui é a origem das receitas correntes, aqui é a origem das receitas de capital e o subtotal das receitas. Conseguiram perceber agora as correspondências no balanço? Depois, a gente tem aqui, ó, operações de crédito e de refinanciamento, que essa parte, ela não existia no balanço orçamentário anterior, na estrutura antiga. Então, com a atualização do MCASP, essa parte de operações de crédito e refinanciamento, e depois aqui, ó, a sua respectiva amortização, passaram a constar na nova estrutura, beleza? E aqui o saldo, prestem atenção, os saldos dos exercícios anteriores, que são o quê? Os 3 itens: recursos arrecadados em exercícios anteriores, superávit financeiro e reabertura dos créditos adicionais, e eles vão ficar do lado da receita. Aqui, ó, junto com a receita orçamentária, vem aqui os saldos dos exercícios anteriores. Aí, vamos aqui, ó, para as despesas orçamentárias. Categoria econômica, despesa corrente. Categoria econômica, despesa de capital. Origem, pessoal em encargos sociais na correntes. Juros e encargos da dívida, outras despesas correntes. Aqui, ó, não é origem, gente. Tira isso aqui. Isso aqui, ó, é GND, grupo de natureza da despesa, tá? Tira isso aqui. Depois eu vou ajustar no material. E aqui o GND das despesas de capital. E a reserva de contingência. Por que que a reserva de contingência fica do lado das despesas? Nada mais é que um artifício contábil para manter o equilíbrio orçamentário, para fins do equilíbrio. E aqui estão, ó, cada rúbrica: dotação inicial, que permanece inalterada, dotação atualizada, e aqui as fases de execução da despesa: despesa empenhada, despesa liquidada, despesa paga e o saldo da dotação, que é o quê? A dotação atualizada menos a despesa empenhada. Esse saldo, ele pode ser 0 ou positivo, nunca será negativo, porque eu só posso empenhar igual ou menos do que eu previ, nunca a mais.
Como eu disse, a amortização da dívida fica aqui desse lado e o superávit vai ficar do lado também aqui das despesas para fingir equilíbrio. Essas são as coisas mais importantes que vocês têm que se atentar no quadro principal. Seguindo, quadro dos restos a pagar processados. Não é... Aqui, ó. É que eu copiei lá da receita, gente. Aqui, ó. GND. Depois eu vou atualizar no material, porque eu copiei Ctrl+C, Ctrl+V do que eu tinha montado primeiro da receita, né? Então, vamos lá. No quadro de restos a pagar processados, categoria econômica da despesa, grupo de natureza da despesa, que foram inscritos em exercícios anteriores. Então, são restos a pagar, é um saldo que vem se acumulando ao longo dos exercícios, né? Porque a gente sabe que não necessariamente o resto a pagar no final do exercício ele vai ser anulado, cancelado. Pode levar ele ao longo dos anos. Então, esse daqui, ó, vem ao longo dos anos e esse daqui é os que foram inscritos no exercício anterior de fato. Os pagos, os cancelados e o saldo. Mesma coisa aqui nos restos a pagar não processados, não vou me ater muito nisso, porque o que mais é cobrado é o quadro principal. E por fim, a gente tem algumas informações que a gente deve levar que às vezes aparecem em prova. Receitas e despesas intra-orçamentárias. O que é intra-orçamentário? São aquelas operações entre órgãos e entidades da administração pública de um mesmo ente federativo que estão dentro do orçamento fiscal e dentro do orçamento da Seguridade Social. Coloquei aqui para vocês não esquecerem desse conceito também. E elas vão ser apresentadas como que vão ser representadas as intra-orçamentárias em uma tabela separada, no mesmo nível de desdobramento, no mesmo nível de classificação, do mesmo jeitinho que as outras receitas e despesas, conforme eu mostrei ali para vocês do quadro principal. Que, como eu estava falando, valores de refinanciamento da dívida serão apresentados de maneira destacada das operações de crédito, internas ou externas. Operação de crédito vai de um jeito e o refinanciamento da dívida vai de outro jeito. É uma informação em separado. Por quê? Para fins de informação mesmo, né, gente? O que é, de fato, uma operação de crédito? O que é um refinanciamento, uma rolagem da dívida? Então, tem essa finalidade de dar uma separada e uma clareada ali na informação sobre operações de crédito. Seguindo. Principais definições. O MCASP, depois de apresentar os balanços, ele traz a definição de cada rúbrica. Então, é umas 3 páginas só de conceitos. Eu trouxe aqui os principais, que são os que mais aparecem em prova e que você não pode esquecer. Então, previsão inicial é o que consta na LOA, permanece inalterada durante todo o exercício. A previsão inicial da receita permanece inalterada em todo o exercício e ela vem da onde? Da LOA. A previsão atualizada, aqui que eu falei, os casos que o MCASP traz, que podem atualizar a minha receita. Excesso de arrecadação, ou seja, quando eu arrecado mais do que eu planejo. Contratação de operações de crédito. Lá em julho, no meio do exercício, resolve contratar uma operação de crédito. Não estava lá, talvez, previsto no início do orçamento. Aí tem que botar aqui dentro, na previsão atualizada. Por quê? Porque é um recurso para eu poder gastar, para eu atualizar lá a minha dotação, que eu vou poder gastar. Criação de novas naturezas da receita não previstas na LOA. Por exemplo, a entidade pública previu lá receitas de serviço, industriais, mas não tinha previsto receitas patrimoniais ou agropecuárias que passaram a existir no meio daquele exercício. Então, elas podem entrar aqui, ó, na previsão atualizada. Remanejamento entre natureza da receita, então, sai de uma, vai para outra, tem um remanejamento, né? E atualização monetária, prestem atenção, a atualização monetária após a publicação da LOA, após
a publicação da LOA. Porque aqui, ó, se eu tenho uma atualização monetária antes da publicação da LOA, ela vai compor a minha previsão inicial. Se eu tenho uma atualização monetária após a atualização, a publicação da LOA, eu já montei lá a minha previsão inicial do balanço orçamentário, então ela vai ter que entrar onde? Na previsão atualizada, certo? Essa questão aqui da atualização monetária. Nunca vi cair, mas eu acho que tem cara, né? Tem cara de prova. Aparecem lá vários valores e pede a previsão atualizada. E aí tem atualização monetária antes da publicação da LOA. Entra ou não entra? É aí que tá. Operações de crédito e refinanciamento. É o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e obtenção de empréstimos, inclusive destinadas ao refinanciamento da dívida. Saldo dos exercícios anteriores. Dentro do saldo dos exercícios anteriores, são 3 itens que precisa decorar, precisa saber, precisa entender, porque eu já vi cair em questão da FGV. São recursos arrecadados em exercícios anteriores, superávit financeiro dos exercícios anteriores e os créditos adicionais, especiais ou extraordinários, autorizados nos últimos 4 meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência. A dotação inicial da despesa, ela consta na LOA e permanece inalterada durante todo o exercício, e aqui ela vai poder ser atualizada. É a dotação inicial, somados os créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e as atualizações monetárias efetuadas após a publicação da LOA. E eu deduzo anulações e cancelamentos da despesa dessa dotação atualizada. Despesas correntes. Despesas correntes, elas não contribuem para a formação ou aquisição de um bem de capital. O que é um bem de capital? Vai ser aquele ativo de longa duração que a entidade pública ela pode construir ou adquirir para operacionalizar ali as suas coisas, né? É uma máquina, um edifício, um equipamento, um prédio público. É uma coisa maior, né? Que ela vai utilizar por longos períodos. Diferentemente de uma despesa corrente lá, que é dia a dia, que é água, pessoal, por aí vai. E as despesas de capital, diferentemente das despesas correntes, elas contribuem para a formação ou aquisição de um bem de capital. E aqui é que está. Chegamos ao fim, que é a estrutura antiga do balanço orçamentário e quais são as principais mudanças com relação à nova. Volta e meia cai em prova de concurso o que a nova tem a mais que a velha não tem. E eu acredito que a primeira vez que eu vi ser cobrado isso foi numa prova FGV do Ministério Público de Santa Catarina, que eu fiz. Fui aprovada e nomeada, inclusive, mas não assumi. Vamos lá. Balanço orçamentário na estrutura antiga, mas eu não acertei, né? Porque não tinha histórico disso, então na época eu não sabia. Mas agora estamos sabendo que a FGV já cobrou isso. Olhem para a estrutura antiga do balanço orçamentário e vamos ver as diferenças. Aqui, ó, do lado da receita. Eu tenho a previsão, execução e a diferença. Não tem coluna de atualizado aqui, né? Aqui nós temos a categoria econômica e aqui a origem, né? Meu tricopaz transou. Não temos aqui embaixo aquela parte de refinanciamento, de operações de crédito, não existe. E aqui da despesa, vamos olhar de novo. Fixação, execução e diferença. Também não tem despesa atualizada. E olha como as despesas eram divididas em crédito inicial, o suplementar, o especial e extraordinário. As despesas, antigamente, elas eram divididas por tipo de crédito. E aqui os principais pontos que você deve ter em mente são: as despesas eram diferenciadas por tipo de crédito. Inicial, suplementar, especial, extraordinário. E agora são demonstradas conforme seu estágio, que é o empenho, liquidação e pagamento. Só voltar lá na estrutura do MCASP. É interessante que vocês acompanhem esse vídeo, inclusive,
com o MCASP aberto, porque aí vocês conseguem fazer as anotações, né? Não existiam linhas específicas para o refinanciamento da dívida, nem de saldos de exercícios anteriores. E também aqui vai na mesma linha dessa aqui, né? Que não existia linha de amortização da dívida refinanciada. Foi isso, pessoal. Esse vídeo, na verdade, ele se estendeu muito mais do que eu imaginava, mas eu trouxe muito bem detalhado. Eu espero que vocês tenham conseguido entender de vez balanço orçamentário. 40 minutos para entender, na velocidade 2, 20 minutos. Dá para entender muita coisa. Espero que vocês tenham tido vários insights que vocês não tiveram até então e que ajude a resolver as questões, destravar esse ponto e, principalmente, leiam o MCASP depois dessa explicação e vocês vão ficar, meu Deus, é verdade, era isso que ele queria dizer. E percebam que não é difícil. O MCASP é uma questão de costume e é uma necessidade. Antes era opcional ler o MCASP, né? Concursos de mais antigamente, mas hoje é uma obrigação. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a todos que assistiram. Por favor, curtam, se inscrevam, comentem. Sobretudo, comente no vídeo se você não gostou, ideias, que isso me ajuda a saber se eu devo continuar, se vocês querem outras coisas. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.